Olá, amados. Essa semana estamos falando sobre como retificar o passado. E hoje eu quero trazer para você um jeito poderoso de retificarmos tudo que foi danificado no nosso interior. Porque muitas vezes nós danificamos o nosso interior, aquilo que é mais precioso em nós, por causa de pessoas, porque nós acreditamos nelas, como se elas fossem as melhores pessoas da face da terra, porque nós admiramos essas pessoas, porque são pessoas próximas, porque são pessoas que representam algo importante para nós. Muitas vezes são pessoas que representam Deus aqui na terra para nós, que dizem coisas boas, que falam coisas maravilhosas, porém não passam de sepulcros vazios, como diz a palavra de Deus. São pessoas abusivas, são pessoas mentirosas, são pessoas falsas, pessoas que destroem pessoas ruins, que matam sonhos, que ferem pessoas, que ferem almas. E o mais difícil é que às vezes essas pessoas estão tão perto, não é verdade? Tão próximas, tão ali do nosso lado. Então, eu quero te alertar. Liga essa anteninha aí. Fica de olho. Observa mais aquilo que a pessoa diz, com a vida que a pessoa leva, para que essas pessoas não venham destruir aquilo que você tem de mais precioso. Então eu vou conversar com você hoje sobre a mudança de mentalidade com base na história de José. A história de José, filho de Jacó, é um exemplo poderoso de uma mentalidade baseada na fé, na resiliência e visão divina, porque a visão divina pode transformar um passado doloroso em um futuro de bênçãos e de muitas realizações. Eu sou testemunha disso. Retificar o passado começa aqui, na nossa mente. E a trajetória de José ilustra como pensamentos e atitudes alinhados com a vontade de Deus podem levar à superação das adversidades e à realização de um propósito muito maior. Talvez tudo que está tão danificado aí dentro de você, aí na sua vida, no seu relacionamento, na tua empresa, na tua família, às vezes você acha que não tem jeito. E eu sou testemunha de que tem jeito, sim. Veja bem, José foi um dos 12 filhos de Jacó. Você conhece a história? Seu pai o amava tanto, que os irmãos ficaram com ciúmes dele. Talvez você seja uma pessoa muito invejada. E não é nem pelo que você tem. É simplesmente pelo que você é. O seu jeito de ser, o teu sorriso, a bondade que transborda do seu coração, seu jeitinho todo especial de ser. Não é sobre ter, é sobre ser. Então esses irmãos acabaram vendendo José como escravo para o Egito. E no Egito, José enfrentou muitas dificuldades, várias dificuldades. Ele trabalhou como carcereiro. No entanto, através da sua fé inabalável em Deus e na sua mentalidade resiliente, porque a gente precisa ser resiliente, José ascendeu a uma posição de grande poder
como o segundo comandante do Egito. Ele se tornou então governador, responsável por salvar muitas vidas durante um período terrível que assolaria o Egito, uma fome severa que assolaria o Egito na época. Então, você nasceu para vencer. E o que está escrito por Deus para a sua vida, está escrito e pronto. É isso que eu aprendi. No livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que maravilhoso. Foi isso que aconteceu com José. Deus permitiu que os irmãos vendessem José, porque lá no Egito ele seria o governador e pouparia todo o Egito da fome e escassez que estava chegando sobre a terra naquele momento. A mentalidade de José foi marcada pela fé inabalável em Deus e uma resiliência extraordinária, mesmo em face à traição e adversidades extremas da época. José manteve uma atitude positiva e confiante no plano de Deus para a sua vida. Tem o plano de Deus para a sua vida? Por isso que você está passando por todo esse emaranhado, por todas essas dificuldades. Ele não permitiu que as injustiças que sofreu definisse sua identidade ou seu destino. O que acontece com você não muda sua identidade, não altera o seu destino. Então, para retificar o passado, precisamos cultivar uma mentalidade semelhante à de José. Devemos acreditar que, independente das dificuldades que enfrentamos todos os dias, Deus tem um propósito muito maior para cada um de nós, para que a gente possa superar cada obstáculo com fé e perseverança. Eu me lembro que em 2010, algo terrível assim aconteceu na minha vida. Talvez uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano é ele acreditar que está seguro, ou por um trabalho, por um grupo, por uma família, ou um relacionamento, e de repente tudo aquilo ali vir abaixo. Então eu acredito que uma das coisas mais terríveis na vida de uma pessoa é ela acreditar que ela está segura e protegida por pessoas, e essas pessoas lhe causarem algo, um dano. E foi isso que aconteceu comigo na época. Eu vivendo tudo aquilo, eu me lembro de ter escrito uma carta de despedida para aquelas pessoas, agradecendo a elas, agradecendo aquelas pessoas que estavam me traindo naquele momento. E uma pessoa se levantou e disse assim: Alda, você quer que eu te ajude? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Nunca vou esquecer disso daí. E eu disse: não precisa fazer nada. Deixa tudo acontecer como tem que acontecer, porque tudo acontece para o bem daquelas pessoas que amam a Deus. E essa pessoa que se levantou chama-se Paulo Vieira, da Renovação Carismática da Diocese de Marília. E eu quero que você saiba, Paulo, se um dia você assistir esse vídeo, que eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou esquecer da pergunta que você fez para mim. Eu nunca vou esquecer de você ter se levantado naquele momento. Foi muito importante para mim.
E eu nunca vou me esquecer desse ato de amor. E eu quero que você saiba que eu te amo até depois do fim. E eu desejo tudo de maravilhoso para você, para tua esposa Maria, para toda a sua família. E se você ainda tiver a carta, eu gostaria que você me enviasse, porque já faz 15 anos praticamente que eu escrevi essa carta, eu entreguei essa carta a todas as pessoas que ali estavam, as lideranças, né? Uma carta de gratidão, de despedida. Então, se você tiver a carta, eu gostaria que você me enviasse, eu gostaria de ler essa carta hoje, depois de tanto tempo. Mas é um grande beijo, um grande abraço para você e toda a sua família. Eu amo vocês até depois do fim. Eu estou te contando isso porque a gente precisa superar o desespero e a amargura. Porque antes de você ser alguma coisa nessa vida, você é filho, você é filha de Deus. Antes de você ser esposa, antes de você ser empresária, antes de você ser mãe, antes de você ser qualquer coisa, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é órfã, você não é um homem, uma mulher órfã. Você não está aqui vivendo a orfandade, pelo contrário, você tem um reino, você tem um rei, você é filha do rei, você é filho do rei e você participa de tudo aquilo que é do rei. Então José, ele poderia facilmente ter sucumbido ao desespero e à amargura após ser traído por seus irmãos e enfrentar inúmeras injustiças. Ele poderia ter acreditado que estava condenado a uma vida de sofrimento e que seu destino estava fora do controle. Como quando acontece algo com a gente acredita que a gente perdeu o controle, a gente entra em desespero, a gente entra em crise de pânico e parece que a gente vai morrer, parece que o coração vai explodir. No entanto, ele escolheu confiar em Deus e acreditar em um futuro melhor. Nós também devemos identificar e desafiar as nossas próprias crenças limitantes. No processo de terapia, eu sempre pergunto às pessoas quais pensamentos negativos estão te impedindo de avançar. E eu te pergunto hoje, quais são esses pensamentos negativos? Geralmente são do passado, que estão te impedindo de seguir em frente. E com os mapas da terapia da Divina Providência, eu vou junto com os meus mentorados, nós vamos substituindo essas peças danificadas por confiança e esperança, independente da área, seja relacionamento, desequilíbrio emocional, uma doença, uma transição de carreira, não importa. Os mapas que Deus me deu, que Deus me revelou através da Divina Providência, né, que é o nome da terapia que Deus me revelou, nós vamos então consertando como aquele mecânico que nós falamos na aula que deu abertura da semana. Nós vamos como aquele mecânico tirando aquelas peças danificadas e elas ficam retificadas. O motor fica pronto para rodar, como eu costumo dizer, mais uma milha. Então, José viu suas provações, mas não como punição. O que acontece na minha vida e na sua vida não é punição, não, de Deus. Nós estamos aqui numa escola da vida, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. A melhor faculdade é o que eu passei. Eu fiz 6 faculdades, mas a melhor delas foi a minha experiência. Sua melhor faculdade foi a sua experiência. Então José, ele viu tudo aquilo ali como uma oportunidade de crescimento e preparação para um propósito muito maior, muito maior. Ele aproveitou cada situação para desenvolver suas habilidades, seu caráter, sua fé, o que eventualmente o capacitou a liderar e salvar
uma nação inteira como governador. A maior escolha da minha vida foi acreditar que tudo o que aconteceu comigo estava me levando para algo muito maior. Eu não lembro todo o contexto da carta, não, mas eu me lembro muito bem de uma frase que dizia assim: muito obrigado a tudo, e eu sinto muito porque vocês não estarão indo comigo para esse novo portal maravilhoso que está se abrindo na minha vida. Olha, há 15 anos atrás eu pensava dessa maneira. E eu não estou dizendo que isso é especial. Eu estou dizendo que eu e você, a gente precisa se posicionar. É posicionamento, é postura, conduta de vida. Você precisa ser resiliente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu gostaria, do fundo do meu coração, que você se inspirasse, assim como eu pude me inspirar um dia na minha vida. Porque eu amo o que eu faço. Isso faz parte do meu propósito e da minha missão de vida. E para reformular o passado, devemos ver nossas experiências difíceis como oportunidades de aprendizado e crescimento. Em vez de nos fixarmos na dor, podemos nos perguntar: como que eu posso usar esse aprendizado para construir um futuro melhor? Uma das partes mais poderosas da história de José é que seu ato de perdão fez toda a diferença. Quando ele reencontrou seus irmãos, que o venderam como escravo, ele escolheu perdoá-los e usou sua posição e poder para ajudar sua família, em vez de buscar a vingança. E isso é fundamental. Eu nunca me vinguei de ninguém, mesmo quando tinha motivos para tal. Porque quando você se vinga, o seu coração, ele se esvazia. Quando você ainda estava em Deus, ele encheu o seu coração de amor. E você deve transbordar esse amor. E se você sente ódio, se você se vinga, é como se ali no teu coração fosse criado um furo. E por esse furo vaza tudo, vaza todo o amor. E você sente um vazio tão grande que nada nessa terra é capaz de preencher. Nem dinheiro, nem ninguém é capaz de preencher o vazio que veio do ódio, da raiva, da sensação de amargura, vingança, que acabou gerando um furo no sentido figurado, espiritual, no teu coração, e vazou todo o poder que o Senhor um dia colocou para que você pudesse transbordar. Então José sempre reconheceu a mão de Deus em sua vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua gratidão por tudo que Deus fez por ele, desde ter interpretado o sonho na prisão, até sendo elevado à posição de poder. Cultivar, então, uma mentalidade de gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos e aspectos positivos de nossas vidas, mesmo em tempos difíceis. Podemos reservar momentos diários para agradecer a Deus por suas bênçãos, pela maneira como Ele transforma nossos desafios em oportunidades. José teve sonhos de grandeza dados por Deus desde jovem, e ele nunca desistiu da visão, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. Esses sonhos o motivaram e o ajudaram a manter uma visão positiva do futuro. E eu te pergunto,
Qual o seu sonho? Quando você era criança, jovenzinha, qual que era seu sonho? Eu lembro de um atendimento que eu fiz, eu chamo ela de doutora Viais. E ela tinha um sonho de ser médica, mas muitas coisas aconteceram e ela acabou fazendo farmácia, mas não era aquilo. E depois ela fez fisioterapia, mas não era aquilo. E um dia, no mapeamento da terapia da Divina Providência, ficou nítido, mas o mapa mostrou para ela que ela precisava resgatar o sonho da infância. E se eu não estiver muito equivocada, hoje ela está no 3º ou 4º ano de medicina, aqui na Unimar de Marília. Então, nunca se esqueça daquele sonho lá de trás. Foi Deus que colocou ele no seu coração. E não importa a idade que você tem, não importa as circunstâncias, basta você querer. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu era criança, eu morava na fazenda, eu sonhava com um lugar que tinha assim muitas portas e que era um lugar muito bonito e eu nunca entendi. E se você já foi lá onde eu trabalho hoje, é uma praça, chama Praça Capital, e tem 2 prédios, um chama Tóquio e a outra torre chama Nova York. E o que mais tem lá são portas. E realmente é muito bonito porque tem muita natureza, tem muito verde. E um dia eu vou contar para vocês como que eu cheguei até lá. E Deus usou pessoas, uma arquiteta e uma empresária, para que eu pudesse chegar até ali. E eu sou muito grata a elas, mas um dia eu vou falar sobre isso, sobre essa história para vocês. Então, para nós, visualizar um futuro positivo é muito importante. Significa confiar nos planos de Deus e buscar sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Podemos nos perguntar, como seria minha vida se eu seguisse plenamente os planos de Deus para mim? Como será que seria a sua vida se você seguisse realmente os planos de Deus para você? Quais os passos posso tomar hoje para me aproximar dessa visão? Quais os passos você pode dar hoje para você se aproximar dessa visão poderosa? A história de José nos ensina que retificar o passado começa com uma mentalidade de fé, resiliência e perdão. Ao identificar e desafiar crenças limitantes, reformular nossas experiências, praticar o perdão e cultivar a gratidão, transformar a nossa mentalidade. Com uma visão positiva baseada na nossa origem divina e na confiança nos planos de Deus, podemos superar os desafios, curar as feridas antigas e construir uma vida cheia de propósito e muita alegria. Lembre-se sempre de que, assim como José, você tem a capacidade de transformar sua vida e alcançar grandes coisas, guiado pela fé e pela presença divina de um futuro brilhante e cheio de esperança. Convido você a começar hoje mesmo com um pequeno passo. Pense, qual que era o meu sonho da infância? Ele ainda está aí. Ele está mais vivo do que nunca. Ele está mais vivo do que você imagina. E muito obrigado, viu, amado? Muito obrigada, amada, por estar aqui comigo hoje. E se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, e compartilhar com seus amigos. Até a próxima e bênçãos multiplicadas.